mostra o espelho pra gente. Belezura, belezura. Então, a gente vai corrigir aqui a peça A Sociedade Empresária Ômega. Foi uma prova da OAB aqui, né? Então, vamos lá, pessoal. Uma prova boa, por sinal. Grande, hein? Ó. Vamos lá. A Sociedade Empresária Ômega procura você. A Sociedade Empresária Ômega procura você exibindo sentença prolatada em reclamação trabalhista movida por Fabiano, que tramita perante a 100ª Vara do Trabalho de Maceió, Alagoas. Então, a empresa já te procurou com a sentença. Filho do céu, o que que eu posso fazer com essa sentença? E já te falou que tem um processo trabalhista que está lá na 100ª Vara do Trabalho de Maceió. Nela, a gente vai defender quem? A gente vai defender a sociedade empresária, você já chegou a essa conclusão aqui. Você já faz o quê? Você dá uma descidinha lá, já abre a folha de rascunho, abre passo 1, 2 e 3. E vamos tentar pegar aqui os dados do passo 1, tá? Vamos tentar pegar os dados do passo 1. Tá aqui. Nessa sentença, o magistrado, em síntese, rejeitou o preliminar suscitada pela empresa e determinou o recolhimento do INSS relativo ao período trabalhado mês a mês para fins de aposentadoria, já que restou comprovado que a empresa descontava a cota previdenciária, mas não repassava ao INSS. Pessoal, a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês? Sim ou não? A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês? Sim ou não? Não. A prova já está te falando que é uma preliminar que foi suscitada pela empresa. Qual preliminar o advogado suscitou na contestação, reclamando dessa história do INSS, e que o juiz rejeitou, e você vai ter que dizer que o juiz está errado agora? Qual preliminar é essa? É uma preliminar do quê? Incompetência absoluta. A Justiça do Trabalho não tem competência para recolher o INSS mês a mês. Uma preliminar do 337, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O magistrado rejeitou. Vamos lá no passo 2? Aqui, ó. O magistrado rejeitou o preliminar e determinou o recolhimento do INSS mês a mês. Desce, vem cá. Vamos lá no passo 2 já. Aqui, esquece isso aqui que tá aqui, que isso aqui eu queria explicar o negócio, mas ainda não vou usar, tá? Então tá aqui, ó. O juiz, vamos colocar assim, ó. O juiz rejeitou preliminar e determinou o recolhimento do INSS mês a mês. Quem fez estudo de teses, quem fez as peças, já está tranquilo aqui. Eu falo, nossa, de boa. Já sabe que é uma preliminar do 337 e já sabe que é uma preliminar de incompetência. A Justiça do Trabalho não é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês. Ou seja, se o advogado alegou, aqui, vou mostrar aqui, ó, o reclamante pediu recolhimento do INSS mês a mês. O advogado na contestação alegou incompetência. Ele foi lá e falou: a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar o recolhimento do INSS mês a mês. E o juiz rejeitou. Se o juiz rejeitou a preliminar de incompetência, você vai fazer o quê? Dizer que o juiz está incorreto. Você vai no RO, né? O juiz rejeita e você vai fazer um RO agora dizendo: peraí, o juiz está errado, porque existe sim uma preliminar de incompetência. O juiz vai rejeitar na sentença. Ele rejeita na sentença e você recorre falando: oh, o juiz rejeitou a minha preliminar do INSS. Entende? Aqui, ó. O juiz rejeitou o preliminar e determinou o recolhimento do INSS mês a mês. Volta lá. O juiz também aproveitou e rejeitou a preliminar suscitada e desconsiderou que a empresa havia feito um acordo em outro processo, movido pelo mesmo empregado, homologado em juízo, no qual pagou o prêmio de assiduidade, condenando-a novamente ao pagamento desta parcela. Opa, gente. O cara fez um acordo no processo anterior. Olha que presente, né, da OAB. Fez um acordo com relação a prêmio de assiduidade. Aí o juiz rejeitou, ó. O juiz, muito embora ele tenha feito um acordo, o juiz rejeitou a preliminar suscitada. E ele desconsiderou esse acordo. Que preliminar é essa que você vai dizer aqui? Vai, fala para mim no chat. Que preliminar que é?
Coisa julgada. Foi feito um acordo na audiência, e essa daqui não é nem a coisa julgada do 855B, essa daqui é a clássica mesmo, acordo feito em audiência em outro processo. Então a gente desce lá, no passo 2, e coloca aqui, ó, o juiz rejeitou preliminar e determinou pagamento de prêmio de assiduidade, sendo que já havia um acordo anterior. Se havia um acordo anterior, que preliminar é essa, gente? Coisa julgada. O acordo já tinha transitado em julgado, né? Tá falando lá. O acordo já tinha transitado em julgado. Aqui, ó. Já tinha sido homologado em juízo. Quando o juiz homologa, transita em julgado. O acordo da audiência, né? Na audiência. Rejeitou o preliminar suscitada pela empresa e desconsiderou que, em relação às diárias postuladas, o autor tinha, comprovadamente, outra ação em curso com o mesmo tema, que se encontrava em grau de recurso. Então, o juiz falou assim: bom, eu sei que tem um outro processo andando em grau de recurso, tá andando, outro processo andando, tá pendente, viu, gente? Ó, e o advogado alegou essa preliminar na contestação, mas eu, juiz, rejeitei. Que preliminar é essa? Bico. Litispendência. Vem aqui e põe, ó, juiz rejeitou o preliminar de litispendência. Juiz rejeitou preliminar de litispendência. Com relação ao que mesmo, Esté? Esqueci. Com relação a alguma coisa que estava pendente em recurso, em grau de recurso. Vamos ver aqui. Com relação às diárias postuladas. Com relação às diárias postuladas, né? É uma preliminar do 337, litispendência. É uma preliminar do 337, coisa julgada. É uma preliminar do 337, incompetência. Tá aí, bem tranquilo, presente. Aqui, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a um pedido de devolução de desconto, porque não havia causa de pedir. Vou perguntar para você, se não tem causa de pedir, você já vai entender que é uma preliminar de quê? Quando não tem causa de pedir, é uma preliminar de quê, pessoal? Aqui. É, é uma inépcia. Só que você concorda comigo que aqui você está defendendo a empresa. Se o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, que bom para você. Ele acolheu a preliminar de inépcia que você pediu lá na contestação. Ó, olha a coisa, ó. Uma coisa é ele rejeitar sua preliminar. Outra coisa é ele extinguir o processo sem resolução do mérito. Que bom para você. Vem comigo, ó. O advogado, na contestação, foi lá e falou: não tinha causa de pedir. Não tinha causa de pedir, alegou a inépcia. O juiz, na sentença, acolheu. Acolhe, o juiz aqui, vamos pensar que aqui, depois da contestação, viria a sentença, né? O juiz acolhe e fala: realmente, eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Isso é bom para a empresa. Então, gente, aqui você não vai rebater essa tese. Você entende isso, ó? Extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de devolução de desconto, porque não havia causa de pedir. Eu vou grifar e vou colocar lá embaixo, mas é só para ficar claro aqui, ó. Ó, ó. Extinguiu o processo sem resolução do mérito, porque o advogado na contestação alegou inépcia, e o juiz aqui ele acolheu. Aqui ele não rejeitou, aqui ele acolheu. Ele acolhe e ele faz o que você quer, extingue sem resolução do mérito. Coloca aqui, ó, que bom, maravilha. Que beleza, que bom, que bom. É uma tese que você não vai precisar rebater. Enxergou aí? Ó, põe o tico e teco aí para funcionar. Não acolheu a prescrição parcial porque ela foi suscitada em razões finais. Ah, palhaçada, né? Ó, afirmando o magistrado que deveria sê-lo apenas na contestação, tendo ocorrido preclusão. Tese dada. Não acolheu prescrição porque estava nas razões finais. Tese dada. Coloca aqui. Você está pela empresa, você vai dizer que é possível arguir prescrição nas razões finais. Galera, ele falou nas razões finais, não foi isso? Razões finais é a instância o quê? Ordinária. Está na vara do trabalho. Na vara do trabalho ou no TRT, eu devo arguir prescrição. Entendeu? Olha, não foi a que caiu na última prova ou na última prova? Eu vou abrir aqui a última prova depois. Não arguiu
prescrição, porque foi alegada nas razões finais. Aí coloca aqui, palhaçada, brincadeira. Coloca aqui, ó, súmula 153 do TST. Coloca aí, ó, nós estamos na instância ordinária. A alegação final é antes da sentença. Então, o juiz dá lá, faz as alegações finais, segunda tentativa de acordo, sentença. Então, nós estamos na vara do trabalho. Então, você pode arguir prescrição nas razões finais, certo? Caiu igualzinho, Nath. Gente, eu dei essa peça, né, no curso? Dei, no curso passado. O pessoal acertou, gente, tese de 153. Não tinha como, né? Tava aqui, ó. Tava no estudo de tese, estava aqui. Não faz isso, não. Não é isso, não. Isso aqui é presente. Preliminar é presente. Isso aqui é presente, ó. Ó, deferiu a reintegração do ex-empregado. Caiu igual também, né? Eles repetiram a tese. Deferiu a reintegração do ex-empregado Fabiano, porque ele foi eleito presidente da Associação de Leitura dos Empregados da empresa, entidade criada pelos próprios empregados, sendo que a dispensa ocorreu em 2017, no decorrer do mandato do reclamante. Aqui é o quê? Aí igualzinho também. O juiz mandou reintegrar o Fabiano porque ele foi eleito presidente da Associação de Leitura dos Empregados. E desde quando presidente de associação de leitura tem estabilidade? Era só você dizer, quem tem estabilidade não é o presidente da associação de leitura. Isso eles já aceitaram já, porque não tem previsão legal. Se você colocasse isso, você já ia pontuar. Ou você poderia colocar, presidente da associação de leitura não tem estabilidade. Quem tem estabilidade é o presidente do sindicato. A galera fez uma confusão. Presidente da associação do sindicato, não. Presidente da associação de leitura não tem estabilidade. Presidente do clube não tem estabilidade. Presidente do jogo de tênis não tem estabilidade. Presidente da sala de game não tem estabilidade. Quem tem estabilidade é o presidente do sindicato. Acabou. Acabou. A OAB, uma tesezinha aqui, ó. Boba. Bobinha. Vem aqui. Presidente. Então, ele deferiu, né? Estabilidade ou reintegração, não foi? Reintegração para presidente da associação. Já está no estudo de teses essa. Leitura. Não tem estabilidade. Quem tem é o dirigente sindical. Presidente do sindicato. Mesma tese, igual. Igualzinho da última prova. Sobe lá. Indeferiu o pedido de vale. Indeferiu. Você está pela empresa. Indeferiu. Oh, que beleza, indeferiu. Maravilha. O pedido de vale transporte, porque o reclamante se deslocava para o trabalho e dele retornava a pé. Que bom, né, gente? Se o cara ia e voltava a pé, não tem mesmo que ter vale transporte. Então o juiz acertou aqui. Indeferiu o vale transporte, porque o cara ia e voltava a pé. Ele indeferiu, foi bom para você, e ainda por cima o juiz está certo, porque se ele ia a pé, então eu vou colocar aqui, ó. Ctrl V aqui, indeferiu. Que bom. Vou colocar que bom. Que bom para mim. Ótimo para mim, não vou ter uma tese a menos para eu fazer. Sobe, sobe, sobe. Deferiu indenização por dano moral, porque pelo confessado atraso no pagamento dos salários dos últimos 3 meses do contrato de trabalho, o empregado teve seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito, conforme certidão do Serasa, juntada pelo reclamante, demonstrando a inserção do nome do empregado no rol de maus pagadores em novembro de 2015. Então, peraí. O juiz mandou pagar dano moral, porque os últimos 3 meses de salário dele estavam atrasados e o nome dele foi inscrito no Serasa. Depois eu quero ver o que vocês fizeram nessa aqui. Vamos colocar aqui. Deferiu dano moral. Porque realmente, se o seu nome vai para o Serasa por culpa da empresa, do atraso do salário, você pode pedir dano moral, né? Agora, vamos ver como que a gente poderia defender a empresa. Dano moral, porque o nome foi inscrito no Serasa por atraso de salário. O nome dele foi inserido em
O nome foi inserido em quando, gente? 2015, né? Atraso de salário, ele fala dos últimos 3 meses. Então, quando que ele trabalhou? Vamos ver se a gente. Vamos chegar no passo 1. Tem passo 1 aqui? Novembro de 2015. Ainda não tem dados aqui, então não dá para eu saber como defender a empresa. O nome foi inserido em 2015. Então, aqui eu não sei como é que eu vou defender a empresa ainda. Não sei, não sei. Deferiu a entrega de uma carta de referência para facilitar o autor na obtenção de nova colocação, caso ele viesse a querer se empregar em outro lugar. Deferiu carta de referência. Vocês também já sabem essa. O juiz mandou entregar uma carta de referência. Também não sei como é que eu faço para rebater isso. Deferiu a entrega de carta de referência. Gente, aqui é muito assim, ó. O juiz mandou a empresa entregar uma carta de referência. A empresa não é obrigada a fazer ou não fazer aquilo que não está na lei. É isso. Essa daqui é uma tesezinha chata, porque você vai em carta de referência, você não vai achar carta. Você tem que saber a tese aqui, tá? Aqui a resposta é a empresa não é obrigada a fazer o que não está previsto em lei. Não é obrigada a fazer o que não está previsto em lei. Não tem uma norma que obrigue a empresa a entregar carta de referência, entende? Ninguém é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, se eu não me engano. Não sei, não tenho certeza, mas é. Essa é a resposta. É uma tesezinha fora da caixa. Se você não fez estudo de teses, essa aqui você não pega. Se você fez, você já viu essa tese, com certeza. Indeferiu a integração da alimentação concedida ao empregado, porque a empresa aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, durante todo o contrato de trabalho. Pessoal, alimentação não integra salário, a menos que ela seja paga em dinheiro. Alimentação não integra salário. Ajuda de custo, alimentação, diárias e prêmios e abono não são. Provavelmente você deve ter procurado alimentação, PAT, alguma coisa assim, e deve ter achado que não integra salário. Deferiu. É indeferiu, Nath. Ele indeferiu? Ah, então o juiz acertou aqui, né? Ah, então ele acertou. Ele indeferiu a integração. Tá certo aqui, então, o que o juiz fez. Ele indeferiu, foi bom para você, e realmente não integrava salário. Então, aqui a gente não vai rebater. Tá certo, gente. Indeferiu integração de alimentação ao salário. Integração de alimentação ao salário. Vê se tem alguma coisa de PAT aí, Esté. É que esse PAT é meio velho, gente. Aqui, que bom. Programa, né, de alimentação. Deferiu, a gente não rebate. Nossa, que peça grande, gente. Deferiu o pagamento da participação nos lucros prevista na Convenção Coletiva da categoria 2012-2013, porque confessadamente não havia sido paga. Então, mandou pagar a PLR 2012-2013. Vamos colocar aqui. Deferiu o PLR. Aqui eu não sei debater ainda, ó. Porque está falando que confessadamente a empresa não pagou. Então, se ela está falando que não pagou, ela está errada. E aí o juiz deferiu. PLR 2012, 2013. Confessadamente não foi paga. Que eu tenho que ver como é que eu vou defender a empresa. Eu não sei defender essa daqui ainda, eu não sei defender a do dano moral, não sei. A da carta de referência, talvez também você não soubesse, né? Teria que tentar pensar. Então, PLR não foi pago. Aí, vamos lá. Deferiu o pagamento de diferença de férias, porque o empregado não fruiu 30 dias úteis. Aqui você sabe defender, né? Como é que defende essa aqui? Você abre aí para mim. O juiz mandou pagar diferença de férias porque ele não fruiu 30 dias úteis. Como é que defende essa?
Preferiu pagamento de Estão falando diferença. de dias corridos. Isso, porque não foram pagos 30 dias úteis. Tá certo aqui, ó. O juiz, então, tá errado, o juiz é burro. O juiz é burro, porque o correto. Brincadeira, hein, gente? São 30 dias. Vai que tem um juiz aí, corridos. Vai saber, né? Não úteis. Pronto. A sociedade empresária apresenta a ficha de registro de empregados do reclamante, na qual se verifica que ele havia trabalhado de 8 de julho de 2007. Vamos fazer o passo 1, então? Data de admissão, 8 de julho de 2007. Anota para mim, Sté. 8 de julho de 2007 a 20 de outubro de 17, trabalhou 10 anos, sendo que nos anos 2012 a 2014 permaneceu afastado em benefício previdenciário de auxílio doença comum. Então, peraí, 2012, 2014, ele estava afastado. Vamos lá no passo 2? Onde que eu vou usar isso daqui? Que tese que eu não sei defender aqui? PLR 2012, 2013, não foi paga. Ele estava afastado. Reclamante estava afastado por auxílio, por isso que não pagou. Doença comum. Não pagou porque ele estava afastado. Suspende o contrato de trabalho, aqui no auxílio doença comum, a empresa não vai pagar participação de lucros no período que ele estava afastado, por auxílio doença comum. Que ano que ele estava afastado, gente? Sabe, Sté? 2012 a 2014. Aqui, ó. 2012, 2013 não foi pago. O reclamante estava afastado de 2012 até 2014. Aqui eu já sei defender. Beleza. Você sempre tem que observar. A prova boa é assim, é quando os dados vêm tudo misturado. Aí, se você não souber fazer o passo 2, você se prejudica aqui. A ficha financeira mostra que o empregado ganhava 2 salários mínimos mensais e exercia a função de auxiliar de manutenção de equipamentos, fazendo eventuais viagens para verificação de equipamentos em filiais da empresa. Diante disso, como advogado da ré, redija a peça para a defesa dos interesses do seu cliente, ciente de que a ação foi ajuizada em 30 de outubro de 2017 e que na sentença não havia vício ou falha estrutural. Isso aqui ele está falando, que na sentença não cabe embargos de declaração, só falta escrever isso, né? E que na sentença não havia vício ou falha estrutural que comprometesse a sua integridade. Em outras palavras, na sentença não cabe embargos de declaração. Você vai fazer um RO. Não tem omissão, obscuridade, contrariedade, tá bom? Passa para mim, Estel, os dados do passo 1, você tem aí? Me ajuda? Tenho. Admissão 8/7 de 2007. De 2007. Auxiliar de equipamentos. Salário, Dois salários mínimos mensais. 2 mínimos. Demissão, 20/10 de 2017. ajuizamento, 30/10 de 2017. aí aqui vamos ver. Aqui é uma preliminar de inépcia, né? A gente não recolhe INSS mês a mês, incompetência. Preliminar de coisa julgada, porque já tinha um acordo anterior. Preliminar de litispendência, porque com relação às diárias, tinha um processo pendente com um grau de recurso. 3 preliminares do 337. Aqui. 3 preliminares do 337. Aqui, uma prescrição que a gente vai conferir se tem a prescrição, e de qualquer forma, a gente vai falar que a prescrição pode ser alegada nas razões finais, por conta da súmula 153, prejudicial. Aqui, presidente de associação de leitura não tem estabilidade, porque quem tem é presidente do sindicato. Tá faltando essa do dano moral, né? Aqui, a carta de referência não está prevista em lei, a entrega, essa é a resposta. E aqui o contrato dele estava suspenso, porque ele estava afastado por auxílio doença nesse período, então por isso a empresa não vai pagar PLR. E aqui o pagamento é em 30 dias úteis e não corridos. Vamos ver se a gente descobre já essa daqui?
Dano moral, últimos 3 meses de trabalho dele. Vamos ver aqui, ó. Ele trabalhou. Então seria outubro, setembro de 2017, né? Outubro, setembro e agosto de 2017. Agosto, setembro e outubro. E o nome dele foi inserido quando lá no Serasa? 2015. O cara quer dano moral, sendo que a empresa atrasou o salário dos últimos 3 meses. Agosto, setembro e outubro de 17. Ah, eu quero dano moral. E quando é que seu nome foi inserido no Serasa, filho? 2015. O que que não tem aí? Abre o chat que eu quero ver bem alto. O que que não tem aí, Stephanie? Fala pra mim. Bem bonito, gente, em coro. O que que não tem? Ai, Nexo ai, de ai. causalidade. Não tem nexo de causalidade. O atraso se deu em 2017. Agosto, setembro, outubro. E o nome foi inserido em 2015. Ausência, adoro isso, gente, ó, nexo causal. Não estão previstos os elementos da responsabilidade civil dos artigos 186 e 927 do Código Civil, igual eu ensinei para vocês que você tem que levar na manga na hora da prova, tá vendo? Peça linda essa daqui, ó, tá de parabéns, aplaudo de peça a peça. Acho ela muito boa, tá? Vamos para o passo 3, ó. Folha de rosto, já fiz na peça anterior, então aqui eu já deixei pronto. Primeiro parágrafo de apresentação. Segundo parágrafo, pressupostos de admissibilidade, custas, depósito recursal. Ó lá, Corine, ó, tempestividade. Tá aí, a gente vai colocar custas, depósito e tempestividade. Estamos pela reclamada, ela perdeu, ela vai recolher custas, ela recolhe depósito e a tempestividade a gente coloca de qualquer jeito. E depois o RIR, ó. Qual que é o RIR? R de recebimento, intimação e remessa. Intimação nos termos do 900, remessa, tem até o bonequinho rindo aqui. Então, 3 parágrafos. Apresenta, pressupostos e RIR. Fechou. Razões. Preliminar de mérito, pode ser de 2 tipos. Preliminar do 337, e você pede a extinção do processo sem resolução do mérito. Aqui nós temos uma de incompetência, uma de coisa julgada, uma de litispendência. Temos 3. Depois, segundo possibilidade, cerceamento de defesa. Aqui não tem cerceamento, gente? Não tem, né? Não estou lembrada de cerceamento aqui. Se tivesse quinto LV da CF, pediria nulidade da sentença e o retorno dos autos para o juiz ou ACO. Então, onde é que eu peço o retorno? Na preliminar de cerceamento. O que é preliminar de cerceamento? Quando o juiz impede você de fazer alguma coisa. De novo, não te deixa fazer acordo, pula, não dá o prazo para fazer contestação, não ouve sua testemunha, indefere sua prova. Isso é preliminar de cerceamento. Aqui, toda ação do 337 vai por exclusão. 337, incompetência, tá lá. Litispendência, tá lá. Coisa julgada, tá lá. Eu falei para você que se você não souber o 337 do CPC, nem vai fazer a prova. Você vai perder tempo e dinheiro. Ou você aprende o 337, ou não precisa fazer a prova. Você precisa conhecer litispendência, coisa julgada, inépcia, incompetência. Eu falei uma por uma, gente, tá? Prejudicial. Vamos conferir já se tem? Bienal, quinquenal, vamos conferir. Vamos lá no passo 1, como é que faz? Vamos no passo 1. Ó, ele foi primeiro a Bienal. Ele foi demitido em 2017 e entrou na sequência. Então não tem Bienal aqui. Ajuizou 10 dias depois. Teria 2 anos, né? Como é que eu faço a quinquenal? Eu pego o AA. Lembra do AA? A admissão e a ajuizamento. Vou pegar aqui, ó, e vou contar 5 anos para trás. 30 de outubro de 17, 16, 15, 14, 13, 12. Até 12 ele vai conseguir pegar. Repete o dia, repete o mês, 2012. De 2012 para trás, está prescrito. Então, temos uma prescrição quinquenal. Estão prescritos os créditos anteriores a 30 de outubro de 2012. Beleza, ó, tranquilo. Tá mole. Mole pro gato aqui. Tá aqui, ó. Bienal, quinquenal. Aqui você, no caso aqui, se você quiser, você já pode colocar os artigos, né? Só para não perder o hábito, ó. Artigo 7º, 29 da CF e mais o 11 da CLT.
Aqui na prescrição, você pede extinção do processo com resolução do mérito. E aqui você tem que verificar, né, se é o caso de você alegar pela primeira vez. Aqui na peça E, você vai alegar prescrição nesta oportunidade? Sim, de acordo com a súmula 153 do TST, porque nós estamos nas alegações finais, e alegações finais ela ocorre na instância ordinária. Certo? Então, eu alego. Fico. Depois, no mérito, fato, fundamento, e qual que é o pedido aqui? Reforma da sentença. Aqui eu não vou pedir para voltar o processo. Aqui é reforma da sentença. Requerimentos finais, eu vou para o parque. Parque. Acolhimento, tá aí. Bom, acolhimento das preliminares do 337, se tiver. Acolhimento da preliminar de cerceamento, se tiver. Depois, no mérito, a reforma da sentença, conhecimento do recurso e provimento, porque são palavras que saem no seu espelho. Perdeu uma palavrinha aí, vai perder 0,10 para cada palavrinha. Feito. Vou começar a peça, ó. Enderecei para o douto juízo da 100ª Vara do Trabalho de Maceió, pulei uma linha, processo número, pulei outra linha. Aqui, pessoal, tá superado, ó. É o preâmbulo. Ômega se apresentando. Parágrafo número 1 da folha de rosto. Apresentação. Ômega vai interpor o recurso ordinário contra Fabiano, ó. Não pode esquecer de pôr o nome das partes aqui, hein? Pelo amor de Deus. Tá aqui. Coloquei o artigo 8951, indiquei que é RO, mandei para o tribunal. Isso aqui é a apresentação. Mandei. Aí vamos fazer. Encontram-se presentes, parágrafo 2. Pressupostos. Todos os pressupostos. Corine, presta atenção, ó. De admissibilidade do recurso. Entre os quais se destacam. 2 pontos. Estou pela reclamada. Ela recolhe custas? Ela perdeu várias coisas. Custas de 2%, nos termos do artigo 789 da CLT. Ponto e vírgula. Ela recolhe depósito recursal? Recolhe, porque senão ela não consegue recorrer. Depósito recursal, conforme guia anexa. Ai, professora, não colocou a guia anexa das custas. Não tem problema nenhum, gente. Mas se você quiser pôr, ó, conforme, só para ficar chique, guia anexa. Depósito recursal, conforme guia anexa. O recurso é tempestivo, terceiro pressuposto. O recurso é tempestivo, pois foi interposto no prazo de 8 dias úteis, nos termos do artigo 895.1. É o mesmo artigo da CLT, é o mesmo artigo do RO. Aqui, ó. Esquece de botar o inciso 1, hein, gente? Ó, o mesmo artigo do RO, tá aqui. Terminei o parágrafo 2, pressupostos. Parágrafo 1 que tá verde aqui, a apresentação. Parágrafo 2, pressupostos. Vamos fazer o RIR agora. Diante do exposto, requer. Como é que é mesmo? R de recebimento do recurso e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, os termos do artigo 900 da CLT e R de remessa dos autos para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da tal região. O RIR, gente, ó. Recebimento, intimação, remessa. Parágrafo 3. E você matou a folha de rosto e já pontuou sei lá quanto no seu recurso. Feito. Finaliza, pula uma linha e vai para as razões. Indica que você vai fazer razões, manda para o TRT de novo, não precisa pôr a região. Coloca os dados do processo de forma bem resumida aqui. Quem está recorrendo, recorrido, processo, origem. Professora, eu não quero colocar isso, então não põe, gente. Pronto, não põe. Põe.
Não vai sair no espelho. Isso não sai no espelho. Não fique estressando sua cabeça por causa disso. Põe só logo assim, ó, nobres julgadores, e já vai logo, tá? É que se você tiver facilidade, coloca assim para ficar organizado. Mas não sai no espelho. Eu tenho uma aluna aqui em São José, eu dou aula para ela na casa dela, né? E ela fala: tira tudo que você puder, Natasha, tudo. Eu quero só o que tá no espelho. Aí eu vou cortando algumas coisas para ela. Essa daqui é uma, tá? Nobres julgadores, ó, tá aí. Bem fácil. Então eu vou deixar aqui, tá, gente? E na prática você colocaria, né? Vamos lá. Pensa na estrutura agora. Preliminar pode ser de dois tipos, ou do 337 ou cerceamento. O que eu tenho do 337? Primeiro, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. O juiz rejeitou a preliminar suscitada pela empresa e determinou o recolhimento do INSS mês a mês. Nós já vimos isso na aula de contestação. Abre o 337 lá. Ó, você já sabe que é incompetência, né? Então, aqui, ó, uma preliminar do 337, 2. Na frente disso aqui, eu pedi para você anotar para te ajudar, que é o 876, parágrafo único, né? Esqueci, 876. 876, parágrafo único. Eu pedi para você anotar. Então, era só você olhar aqui e você já ia chegar no 876, parágrafo único. E para te ajudar, ó. A Justiça do Trabalho, ela executa o INSS, referente à sentença que ela profere e o acordo que ela homologa. Ela executa, mas ela não determina o recolhimento mês a mês. Lembra disso? Já aprendemos isso. Vamos lá. Ó. O juiz rejeitou a preliminar suscitada pela empresa e determinou o recolhimento do INSS mês a mês. É uma preliminar de incompetência absoluta, previsto no 3372 do CPC. Aqui já está escrito, gente. Nos termos do 876, parágrafo único da CLT, a Justiça do Trabalho, vamos lá, ó, não é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês, vírgula, mas somente para executar as contribuições, aqui ó, executar as contribuições referentes à sentença que proferir e o acordo que homologar. Ó, referentes às sentenças que proferir e acordo que homologar. Professora, ficou muito difícil. Então tá. Nos termos do 876, parágrafo único da CLT, a Justiça do Trabalho não é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês. Até aqui, para mim, já estaria ok. Eu só complementei com a própria redação da CLT. Você tem que entender, não é para copiar, entende? O juiz não pode determinar o recolhimento do INSS mês a mês. Você entrou na Justiça do Trabalho lá, você não pode fazer um pedido lá, dos pedidos, recolhimento do INSS mês a mês. O juiz vai falar, não, não sou competente. Agora, se ele profere uma sentença te dando um valor X por causa dos salários que você ganhou, das férias que você ganhou, ou faz um acordo lá, aí ele recolhe o INSS decorrente desse valor que ele sentenciou ou do acordo que ele homologou. Então você tem que entender isso, tá? E é isso. Se é uma preliminar do 337, eu vou pedir a extinção do processo sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito quanto às contribuições previdenciárias. Fechei. Tem outra preliminar do 337, da coisa julgada. O magistrado rejeitou a preliminar suscitada pela empresa e desconsiderou que havia acordo em outro processo, condenando-a novamente a parcela do prêmio de assiduidade. Ah, é? Então vamos ver. Ele está falando que eu tenho que pagar de novo o que eu já tinha feito acordo antes. Vai no 337, primeiro. Vai pela lógica. Não há incompetência, não há incorreção do valor da causa, não há inépcia, não é perempção, nananana, é uma coisa julgada, tá aqui. Coisa julgada. Trata-se de preliminar de coisa julgada, vamos fazer. Trata-se de preliminar de coisa julgada, prevista
no artigo 337, 7 do CPC. Aqui, vamos lá. Aqui a gente tem que abrir o remissivo. A gente vai em acordo, porque ele está falando que tinha um acordo em outro processo, né? Aqui a gente vai em acordo judicial. Ó. Aqui sim, Maria, ele vai para o 821, 31? 31, parágrafo único. 31, parágrafo único. Aqui, ó. Nos termos do 831, parágrafo único, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. Coloca aqui, ó. Lembra que só o 337 não é suficiente. Nos termos do artigo 831, parágrafo único. Lembra que parágrafo único não se abrevia, tá? Ctrl V. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. Ou seja, gente, aqui eu vou ser redundante, né? Ou seja, aqui nem tem mais o que fazer. Aqui, ou seja, o juiz julgou de forma incorreta, lógico, né? Aí, pronto. Só para completar. Aí, não é uma preliminar do 337, requer a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao acordo já homologado em juízo. Aqui, ó. Professora, na outra prova, na outra peça, você também desceu lá no 337 e chegou em um outro ponto que falava de coisa julgada, né? Então, o que eu fiz lá na outra peça? Eu estava lá no 337, aí eu fundamentei aqui, ó, coisa julgada, aí eu fui para o 855B, aí depois eu desci e falei para você que está aqui, ó. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Você também poderia usar isso daqui para fundamentar como um complemento. Então, eu não vou colocar aqui, porque para mim o 831 parágrafo único já fundamentou, já foi suficiente. Mas se você quiser colocar no mais, a coisa julgada, quando, blá, 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 né? Quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, ok. Agora, não foge do 831, parágrafo único, porque lá está falando, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. E se for uma homologação extrajudicial, 855B, que fala da homologação extrajudicial, do acordo, né, do acordo extrajudicial. Tudo bem? Finalizei, ó, sem resolução do mérito. Litispendência, essa foi para treinar preliminar, hein? O juiz rejeitou preliminar suscitada pela empresa quanto às diárias, já que havia outra ação em curso. Aí, gente, pelo amor de Deus, a mesma coisa. Trata-se de preliminar de litispendência. Ó que bonito, ó. Abre lá o 337, vai lá, bonitinho, ó. Ó, prevista no artigo 337.6 do CPC. Aí aqui você procurou no remissivo alguma coisa sobre diárias, você não vai achar aqui. Porque aqui podia ser litispendência com relação a diárias, litispendência com relação a hora extra, litispendência com relação a qualquer coisa. Aqui sim você tem, ó, você tá no 337.6. Aí você vem aqui, ó, a gente até grifou, ó. Verifica se, vem aqui, ó, a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Tá vendo, ó? 337, parágrafo 3º. Aí aqui sim, ó, nos termos do artigo 337, parágrafo 3º, a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Vamos colocar aqui, ó, justamente o que ocorreu no caso em tela. Ponto final. Professora, aqui na litispendência, até pode ser que a OAB pontuasse só no 3376. Até pode ser. Porém, concorda comigo que o 337, parágrafo 3º, é mais específico? Porque ele explica, né? Se repete a ação que está em curso. Então, ó, 337, parágrafo 3º. Faz o estudo de teses que se aprende. Diante do exposto, requer a extinção do processo com ou sem resolução do mérito? Sem, gente. Sem, porque nós estamos numa preliminar do 337. Ó.
com relação às, já estava escrito, às diárias. Tem cerceamento de defesa essa peça? Não, Nath. Não, né? Ou não? Não sei. Prejudicial. Funcionário foi admitido na empresa em... Sopra para mim, Stephanie. Calma aí. Foi admitido em 8/7 de 8, 2007. 7 de 2007 e ajuizou a reclamação trabalhista em... 30/10 de 2017. Então, aqui eu só preciso principalmente da data do ajuizamento, né? Da admissão do AA. A admissão e A juizamento. Aí vamos fazer a prescrição aqui, ó, nos termos do artigo. Prescrição 729 da CF, 11 da CLT. Aí vou colocar do meu jeito aqui, mas você poderia abrir a CLT. Estão prescritos os créditos anteriores a 5 anos a contar da data do ajuizamento da ação, não é isso? Estão prescritos os créditos anteriores a contar 5 anos a contar da data do ajuizamento da ação. Estão prescritos os créditos anteriores a 5 anos a contar do ajuizamento da ação. Ou seja, estão prescritos os créditos, não precisava nem escrever tudo de novo não, tá? Prescritos anteriores a, se ele ajuizou em 30 de outubro de 2017, repete o dia, o mês, conta 5 para trás, 16, 15, 14, 13, 12, é isso? Foi isso que eu fiz lá em cima? Isso mesmo. 30 de outubro de 2012. Vamos finalizar a tese, ó. Diante do exposto, requer a extinção do processo. Se você está numa prescrição, com resolução do mérito, aqui é com, você já saiu da preliminar, você já está na prejudicial, né? Quanto aos créditos anteriores a 30 de outubro de 2012. Repeti 2 vezes, mas também não precisava. Eu fiz igual a peça passada, né? Agora está falando que ele alegou nas razões finais e o juiz não considerou, não é isso? No mais, a prescrição pode ser alegada em razões finais, pois trata-se de instância o quê? Ordinária. Os termos da súmula 153 do TST. É instância ordinária. Razões finais, ela é feita na vara do trabalho. Lembra lá da linha do tempo? Então, razões finais é instância ordinária. Professora, não sei como é que eu poderia ajudar vocês mais aqui. Você poderia usar a redação da própria súmula aqui, mas eu acho que é mais complicado. Como que ficaria isso? Que uma redação opcional, vou pôr de vermelho, tá? Usando a redação da própria súmula. Mais, vamos pegar a súmula 153 aqui? Ó, não se conhece de prescrição não arguída na instância ordinária. Você colocaria isso aqui, por exemplo. Aqui, ó, nos termos da súmula 153 do TST, não se conhece de prescrição não arguída na instância ordinária. Aí você tem que explicar. E as alegações finais são feitas, o momento, a oportunidade para as razões finais são feitas na instância ordinária. Portanto, a prescrição deve ser conhecida nessa oportunidade. Entenderam, gente? Coloca o joinha aí para mim. Vê aí para mim, Sté, se eles entenderam. Entenderam, Nath? Bem fácil, né? Mérito. Agora é mérito. O que eu peço no mérito? Reforma da sentença, Maria. Não vai pedir para voltar o processo no mérito.
não vai voltar. Ó, o juiz deferiu a reintegração do ex-empregado porque ele foi eleito presidente da Associação de Leitura. A sentença não merece ser mantida, porque presidente de associação de leitura não tem estabilidade. Mas sim, quem tem é o presidente do sindicato, nos termos do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, já que fica vedado seu desligamento desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Simples assim. Como que você chega no 543? Abrindo lá dirigente sindical. Daria para fundamentar na súmula, talvez também. Abrindo lá o topicão dirigente sindical. Topiquinho garantia de Pode falar. emprego. Garantia de emprego. Ele foi para o 543 mesmo, né? Parágrafo 3º Isso. da CLT. Acabou. Aqui, se você não souber as teses, se você não estudar, não fizer peça, você cai aqui, você se lasca, porque você vai procurar o quê no remissivo? Presidente de associação de leitura, você vai procurar o quê? Leitura? Não tem. Você tem que entender que aqui você tem que ir para dirigente sindical, então tem que estudar pelo remissivo, tem que saber, tem, mas se você tem que fazer peça para pegar as manhas, entendeu? Aqui, ó. Vou finalizar pedindo a reforma da sentença para afastar a estabilidade do presidente de associação de leitura. Próxima tese, dano moral. O juiz deferiu indenização por dano moral, deferiu a indenização por dano moral, pois houve atraso no salário do reclamante em, vamos ver se eu lembro, agosto, setembro e outubro de 2017. E, por isso, seu nome foi inscrito no Serasa, é isso? Isso mesmo. A sentença não merece ser mantida, pois o nome foi inscrito no cara de pau, esse cara, hein? Serasa, em 2015. Ou seja, aí você vai seu advoguês, ó. Nada tem relação com o atraso dos salários. Não há nexo de causalidade entre o atraso e o dano, afastando-se o artigo 186 e 927. Gente, só um minutinho. Só um minutinho, gente. Não saiam não, hein? Ela já tá voltando já.
A Nath tá voltando, gente, segura aí. Podem sair uns 5 minutinhos para tomar uma água, tomar um ar, para terminar essa peça. Daqui a pouco a Nath volta. É uma peça da OAB, gente, bem complexa, mas tinha bastante tese aqui nessa peça da ômega que caiu na prova de vocês, na prova passada. Duas, pelo menos, né? Já daria para acertar. No intervalinho, é? Dei um intervalinho de 5 minutos para eles, Já pessoal. deu 5 minutos? Vai dar agora. Uhum. Ele parou aonde aqui? Eu cheguei a falar do 186.927. Parou no nexo de causalidade. Não anexo de causalidade entre o atraso e o dano, afastando-se os requisitos para Isso. responsabilidade. Aqui, né? Acho que aqui até o pessoal pegou. Depois, diante do exposto, requer a reforma da sentença para afastar a indenização por dano moral. Todo mundo pegou até aqui, gente? Posso finalizar daqui para frente? Tá claro? Até aqui? Vou esperar só o pessoal voltar, aí a gente finaliza já. Depois a gente dá uma editadinha aí para cortar esse pedacinho. Foi tão rapidinho também que. Quando der, Stephanie, você O me pessoal avisa, nem tá? deve ter Uns saído. 5 minutos. Mas já deu já, Nath. Foi 9h40. Já deu? Aham. Posso voltar, gente, para finalizar? Posso finalizar? Vamos lá, então. Então, a gente viu aqui a do dano moral. A da carta de referência, a gente já comentou, né? Que o juiz deferiu a entrega da carta de referência para facilitar o autor na obtenção de nova colocação. Então, aqui o juiz errou, porque ninguém é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não sei se no remissivo tem alguma coisa sobre isso já. Alguém achou isso daqui? Da carta de referência? Já tem? Eles já colocaram? Da carta de referência, gente? Vocês acharam? Não acharam? Mas procuraram? Procuraram? É, vamos tentar fazer a remissão? Vamos ver onde é que dá para enfiar isso aqui. A, B, C. É, tem carta? É, eu lembro que o pessoal fez, os meus alunos fizeram dentro de carta de fiança, sabe ali? Ca- Carta de rei. Oh, meu Deus. É, o pessoal fez ali em carta, sabe? Carta de fiança, e colocaram lá artigo 5º 2 da CF, sabe? Dentro de carta de alguma coisa aí, para você na hora não esquecer. Então, façam aí a remissão. Participação dos lucros. Vamos ver aqui.
O magistrado deferiu o pagamento na participação dos lucros prevista na convenção coletiva em 2012 e 2013, pois confessadamente não havia sido paga. E aí, como é que eu faço isso daqui? Ele estava afastado, né? A sentença não merece ser mantida, pois o funcionário ficou afastado por auxílio. Vê para mim, Esté, os anos. Doença comum. De 2012 e 2013. De 2012 até 2013? 2014, peraí. Deixa eu 2012 confirmar até aqui. 2014, é isso mesmo. Ou seja, seu contrato estava suspenso. Vamos abrir, a gente vai fundamentar aqui. Vamos procurar em auxílio doença. Qual o artigo que vocês chegaram aqui, gente? Isso, 476. Foi em auxílio doença, né, Márcia? 476. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. 476. Em caso de seguro doença ou auxílio enfermidade, que é o auxílio doença, o empregado é considerado em licença não remunerada. Licença não remunerada é uma suspensão do contrato de trabalho. Deixa eu te explicar a teoria. Calma, não tenha pressa. Aqui é 476, ó. Não tenha pressa nessa tese, ó. Seu contrato estava suspenso. E os termos do artigo 476 da CLT, em caso de auxílio doença, o funcionário é considerado em licença não remunerada. Ou seja, não faz jus ao pagamento de participação de lucros no período. Deu para entender? Agora vamos bater um papo aqui rapidinho. Ó, qual que é a diferença, de novo, de interrupção e de suspensão do contrato de trabalho? Suspensão, tá aqui, ó. Não trabalha e não recebe. Ó, suspensão, não. Não trabalha, não recebe. Por exemplo, greve. Eu coloquei aqui, ó. Greve. Você não trabalha na greve e também não recebe na greve. Então, é uma hipótese de suspensão. Ai, professora, mas o cara voltou da greve e a empresa pagou. Aí ela se converteu em interrupção. Porque aí, quando voltou, a empresa resolveu pagar, ou o juiz determinou o pagamento. Mas qual que é a regra? Greve. Não trabalho, não recebo. Suspensão. Auxílio doença. Os primeiros 15 dias, auxílio doença acidentário. Quando você sofre um acidente do trabalho. Os primeiros 15 dias, a empresa paga. Auxílio doença comum. A mesma coisa. Os primeiros 15 dias, a empresa paga. Então, se a empresa paga os primeiros 15 dias, interrompe o contrato, porque ela paga. Vamos colocar aqui, ó, auxílio doença, primeiros 15 dias, ó. Até coloquei aqui, gente. Aqui tá meio bagunçado, né? Casamento, morte. É que eu dei outros exemplos aqui, ó. Ó, deixa eu inserir aqui, peraí. Ó. Auxílio, opa, doença. 15 primeiros dias. Aqui, a empresa te paga, concorda comigo? Se ela paga, você não trabalha e recebe. Então, é uma interrupção. Interrupção, eu brinco assim, ó. Põe um S aqui na frente, ó. Um R cifrão assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso daqui significa que você sim, você recebe, só que você não trabalha. Exemplo, férias. Você recebe, mas não trabalha.
Tá aqui, ó, não trabalha, mas recebe. Interrupção, auxílio-doença nos 15 primeiros dias. Aí, o auxílio-doença, após o 15º dia, quem paga é o INSS, não é? O INSS. Então, é uma suspensão do contrato de trabalho, ó. Aqui é o INSS que vai pagar, não é a empresa. Então, você, em tese, não trabalha e não recebe da empresa. Deu para entender? Uma coisa importante que eu tenho que te falar aqui é que quando o funcionário é afastado por auxílio-doença acidentário, por exemplo, ele sofreu um acidente do trabalho lá. Eu tive um ex-namorado, nossa, muito tempo atrás, que sofreu um acidente do trabalho. Não sei se eu já contei para vocês, que ele perdeu 3 dedos da mão direita. Ele está, então, os primeiros 15 dias, a empresa pagou, o contrato foi interrompido, a empresa pagou. A partir do 16º, ele passou a receber auxílio doença acidentário, é o INSS que paga, contrato suspenso. Mas aí ele vai receber o FGTS. FGTS é pago durante o auxílio doença acidentário, não é auxílio doença comum. O que é auxílio doença comum? Eu fiquei doente e a doença não tem nada a ver com a empresa. Então, por exemplo, eu tô com câncer, exemplo, tá? Eu trabalho com uma secretária, sou secretária. Não tem relação com a empresa, não tem nexo. Os 15 primeiros dias você precisou sair, a empresa vai pagar. A partir do 16º, o INSS paga. E você não vai receber FGTS. Se for auxílio doença acidentário, o INSS paga, mas a empresa tem que continuar depositando FGTS. E tem mais uma hipótese que ela tem que continuar depositando FGTS quando tem uma suspensão do contrato. Quem sabe? Tem 2 hipóteses na lei. Opa, tá lá embaixo, quase que eu mostrei, né? Auxílio doença acidentário, a empresa permanece pagando FGTS. Qual é a outra hipótese aqui, gente? Quem sabe? Põe aí no chat para mim. Falaram acidente de trabalho, Acidente de trabalho é o que eu disse. serviço É a militar. mesma coisa. Isso. Acidente de trabalho e doença do trabalho é a mesma coisa, gente. Entenda como a mesma coisa. Então, por exemplo, eu peguei uma doença porque eu tinha contato com agente insalubre. Isso é acidente do trabalho. É uma doença do trabalho. Você tem que separar assim na tua cabeça. Uma coisa é o que é do trabalho, outra coisa é o que não é do trabalho, que é comum. Ou é do trabalho, não importa se é doença ou acidente, entende? Ou é comum. E a outra é afastamento para serviço militar, paga FGTS. Então vamos colocar aqui, ó, hipóteses de suspensão do contrato em que a empresa permanece pagando FGTS. 2. Primeira, acidente ou doença no trabalho e afastamento para prestar serviço militar. Aí paga-se o FGTS. Deu para entender? Isso aqui cai bastante também como questão dissertativa. Provavelmente eu falei lá no curso de questões também sobre isso, tá? Então aqui no caso, ó, a gente só colocou, né, que o contrato dele estava suspenso, ele não trabalha, não recebe. Se ele não recebe nem salário, que dirá a participação dos lucros? E aí eu coloquei aqui, ó, em caso de auxílio-doença, o funcionário é considerado em licença não remunerada, ou seja, não faz jus ao pagamento da participação dos lucros do período. Diante do exposto, requer a reforma da sentença, que o juiz mandou pagar, né? Entenderam? Coloca um joinha para mim. Reforma da sentença, porque eu estou no mérito. Quanto à participação dos lucros. Ó, aqui eu deixei só explicação. Férias. Vamos fazer o último juntos e a gente finaliza, ó. O juiz, o magistrado, deferiu pagamento da diferença de férias, pois o reclamante usufruiu, quanto, gente? 30 dias úteis, né? 30 dias úteis. O reclamante não usufruiu 30 dias úteis.
É isso, né, que tá escrito lá? Aí ele mandou pagar a diferença. Aí você vai, a sentença não merece ser mantida, pois o correto não são 30 dias úteis, mas sim 30 dias corridos de férias. Nos termos do artigo, férias vai te levar para o 130, 130? 130, aqui ó. A cada período de 12 meses, ele tem direito a férias, inciso 1, 30 dias corridos. 30 dias corridos. Certo? Vocês fundamentaram aqui no 130? 130, 1 da CLT. Diante do exposto, requer a reforma da sentença quanto às férias. Terminei. Acabou, gente. Essa grande, tá louco? Que horror. Requerimentos finais. No RO, a gente vai pro parque. Diante do exposto, requer. Vamos começar pelo acolhimento. Pensa na estrutura. Acolhimento. Primeiro, preliminares, né? Acolhimento das preliminares. Aqui que eu tô falando para você que não precisa ficar especificando todas as preliminares. Do 337 do CPC, para extinguir o processo sem resolução do mérito. Não tem preliminar de cerceamento, então não vou colocar aqui. Tem prejudicial? Tem. Acolhimento da prejudicial de prescrição, ou da prejudicial só, né? Porque é redundante, né? Acolhimento da prejudicial, preliminares 337, acolhimento da prejudicial para extinguir o processo com resolução no mérito. B. No mérito, a reforma da sentença para, olha o P ali, ó, provimento do recurso. E ficou faltando conhecimento do recurso. Lindo. Acabou, gente. Tinha preliminar do 337, não tinha preliminar de cerceamento, tinha prejudicial, tinha no mérito e o conhecimento do recurso e o provimento. Foi para o parque, ó. P, A, acolhimento, R de reforma, parque. E C de conhecimento. Terminei. Finaliza. Dúvidas? Pode abrir o chat e vamos tirar as dúvidas. Acho que agora merece a musiquinha, hein? Ai, a música. Ela vai fazer eu cantar a música essa hora. Vamos lá, Stephanie. Vamos, claro, vamos cantar a música. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp, aí a gente canta a música. Enquanto isso, tem dúvidas? Agora vocês vão ver que legal essa música que eu preparei aqui, né, Steph? Bem legal, né, essa? Ela foi Essa é pro... sensacional. A Steph é a que a Stephanie mais gosta. Ela foi pro... Ela foi pro Instagram na véspera da prova passada, essa música. E quem E ouviu caiu na prova. e caiu na prova. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Você mandou no grupo da monitoria? Foi. Isso. Pronto. Tem que colocar a música aqui, né? Pronto. Vamos ver aqui. Na tese de dano moral, não tinha inépcia, pois pedido não tinha, Islânia, porque o juiz extinguiu o processo e você está defendendo a empresa. Se ele extinguiu o processo, é bom para você. Então, por isso que você não vai abrir inépcia. Ele extinguiu porque era inepto. Se ele extinguiu, tá bom, ele extinguiu. Você quer o quê? Que ele extingua o processo. Aí que tá. Entendeu? Gente, vocês conhecem aquela música do Tiaguinho?
Ela tava tocando no último BBB. Eu vou colocar aqui, são 10 horas, mas se alguém me xingar que se o interfone tocar, você já sabe o que aconteceu neste momento, né? Deixa eu ver aqui se já tá aqui no Bluetooth. Peraí. Já tá dando pra ouvir aí, Steph? Ó, é aquela música assim. Como é que é a letra original? É a gente não vai errar, né? Aí aqui eu adaptei ela para fazer o RO. Então eu vou cantar e vocês vão me ajudar aí, que eu não lembro muito bem eu não lembro muito bem direito aqui, mas vai dar certo, né? Então vamos lá. Calma aí, gente. Preparados? 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 Tá dando pra ouvir? Peraí. Ai, meu Deus. Tá dando pra ouvir aí, gente? Tum, tum. Tá, Nath. Eu já errei já. Peraí, volta tudo. Deixa tudo como tá. Ah, ela entra assim. Errei de novo, gente. Peraí, peraí. Agora eu vou acertar. Me dá mais uma chance. Só mais uma. Só mais uma. Deixa tudo como tá. A verdade é que eu não tô feliz assim. Nem a hora extra o juiz deu pra mim. O jeito é um RO, pro juiz o ACO. Comprova os pressupostos pra ele receber. Minha vida agora pode até mudar, mas a estrutura eu vou observar. Tem preliminar, prejudicial, mérito e requerimentos no final. Eu sei. O 337 eu devo sempre retomar também. O quinto LV para anular. Oh, nada, nada, nada é mais importante. Vocês, que a vontade sincera de dizer que prescreveu sem hesitar. Mas se não alegou, tudo bem. É para colocar na sua cabeça que vai. A gente vai alegar sim. E se você não alegar, na OAB vai ser difícil passar. Vai. A gente vai alegar sim. Um 5-3 vai usar. Na OAB ficou tranquilo passar. Ah, gente, arrasei, vai. 10 horas da noite, vai, eu arrasei. Gostaram? Gostaram da música? Então aqui, ó, presta atenção, ó. Eu tô falando, ó, o jeito é um RO, pro juiz o ACO, você já sabe para onde tem que mandar. Comprova os pressupostos para ele receber quantos? Custas, depósito, tempestividade. Minha vida agora pode até mudar, mas a estrutura eu vou observar. Professor, esqueci da estrutura. Tem preliminar, prejudicial, mérito e requerimentos no final. E aí você vai, né? O 337 eu tenho sempre que retomar. E o quinto LV para anular. Então, se for cerceamento de defesa, quinto LV. E aí, gente, na questão da prescrição, a gente vai alegar, pela primeira vez no RO, a gente vai alegar, e se você não alegar, na OAB vai ser difícil passar. Uma galera aí não alegou e não passou na última prova, porque não alegou a súmula 153, tá bom? Então, beleza, espero que vocês tenham gostado da música, fiz meu melhor, tá, gente? Mesmo esse horário. Dúvidas? Muito legal, né? Essa música é muito legal. Tá lá no meu Instagram essa daqui, né, Esté? Acho que a gente pode até repostar para eles essa daqui no Instagram. É muito Eu vou legal. colocar lá no grupo pra E eles. põe no grupo. Entra lá no Instagram, comenta lá, gente, para me ajudar, tá? Ajuda, viu, os comentários. Entra lá. É... é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, eu queria mostrar mais uma coisinha, vai. Cadê? Onde que tá o espelho do RO? Rapidinho, dá tempo, rapidinho. Vocês nem têm É desse filho. R? Ah, eu não mandei pra você. Quer Não, que eu te mande? qualquer. Você tem aí?
Eu quero. Desse eu tenho. Eu quero. Desse RO, a Esté vai me mandar aqui rapidinho, aí eu vou abrir pra gente só bater. A gente vai alegar, um 5-3 vai usar, e se você não alegar, na OAB vai ser difícil passar. Você vai pôr na monitoria ou no... Ah, você já pôs aqui, já vi. Já achou? Uma pessoa eficiente dessas, gente. Pronto. Espera aí que eu vou abrir aqui, só pra gente bater o RO, Rapidex, e aí eu já libero vocês, tá? Opa, tô terminando já, tá, gente? O pessoal começa a me impressionar esse horário aqui em casa. Olha aqui, ó. Interposição para o juízo da 100ª Vara de Maceió. Razões, a gente remeteu para o TRT e indicamos o artigo correto. Indicamos as partes. Indicamos as custas e o depósito recursal. Aqui faltou a tempestividade, porque aqui ainda não saía no espelho, mas agora sai. Primeira preliminar, incompetência em relação ao INSS, porque a sentença não tem cunho condenatório. Se você coloca aqui, na verdade aqui, você poderia colocar que o INSS, a empresa, o juiz não é competente para determinar o recolhimento mês a mês, mas só para determinar o recolhimento com relação à sentença condenatória que proferir e ao acordo que homologar na execução. Do jeitinho que eu fiz lá, gente, não tem como errar, tá bom? Aqui, ó, a gente indicou o 876, parágrafo único da CLT, tem outras indicações também, a súmula 53, a 3681 também serve como fundamentação. Eu falei isso lá nas aulas de contestação, mas se você colocar um artigo aqui, que seria o 876, parágrafo único, você já pontuaria só com ele. Coisa julgada, porque o prêmio foi objeto de acordo homologado em outro processo, 831, parágrafo único. Aqui ele aceitou o 337 sozinho, ó. Tá vendo? Ele aceitou. E aceitou a OJ. Então, quem me perguntou da OJ na outra peça, lembra que eu falei que lá era acordo extrajudicial? Esse aqui é judicial. Então, quando é judicial, ele aceita a OJ, respondendo, tá? Só que eu acho melhor vocês colocarem o 831, parágrafo único, porque esse espelho, às vezes, ele vai mudando. Por isso que eu insisto para você sempre pôr o 337 como opção, tá bom? Litispendência, ó, ele aceitou sim o 337. Aqui ele nem foi lá para o conceito de litispendência, ele ficou no 337, 7, 6, tá? Prescrição pode ser alegada em razões finais, súmula 153 do TST. Reintegração, ele não era dirigente de sindicato, mas de associação de leitura. Aqui tá ruim até a resposta da OAB, mas é isso, né? Só tem estabilidade se for dirigente de sindicato. Até a prova de vocês, quem tá na repescagem, a última, ele melhorou um pouco no espelho, a fundamentação. Mas aqui tá certinho, 543, parágrafo 3º. A inserção do nome é muito anterior ao atraso, não havendo nexo causal, indicação 186927. Indevida entrega porque não está prevista em lei, indicação 5º2 da CF. Indevida porque o contrato estava suspenso. Ele aceitou também a resposta indevida porque ele não colaborou para a lucratividade da empresa. Faz sentido, né? Ele estava afastado. 476 da CLT. Aqui. Férias são contadas em dias, não em dias úteis, mas em dias corridos. 130, da CLT, certinho. Requerimentos finais, ó, aqui é o parque, né? Então, aqui é acolhimento, A de acolhimento das preliminares. Aqui ele fez as preliminares uma coisa só, tá, Natasha? A Nath que me perguntou, mas eu acho melhor separar. Separa a preliminar de 337 com preliminar de cerceamento. Mas ele fez uma coisa só. Então, acolhimento, provimento, cadê o provimento? Aqui, ó, provimento, a gente coloca lá, né? Parque, P de provimento, acolhimento, R de reforma, tá aqui. Conhecimento, tá aqui, tá tudo aqui, ó, que a gente coloca lá. E finalização. Então, excelente prova dessa daqui da UAB, viu? Fechou, gente. Fechamos a aula, então.
Se vocês ficaram com dúvidas, vou pedir para me mandarem no WhatsApp, tá? Eu não consigo estender mais aqui. Ah, já tá lá a tabela de custas. A tabela de custas tá lá mesmo. É que eu queria mostrar para vocês, Ale, tá? Depois eu abro ela aqui para mostrar para vocês. Valesca, o artigo de cerceamento perde muitos pontos. Você vai sempre colocar o quinto LV como opção, e aí, se a OAB aceitar só o quinto LV, você pontua. Mas eu aconselho você a colocar o artigo referente ao cerceamento do qual você está tratando. Que nem da testemunha que falava língua estrangeira. Tem que pôr o artigo da testemunha que falava língua estrangeira. Tudo direitinho lá. Senão você vai perder a fundamentação. Você vai perder a. Você pode ser que se eles não aceitarem o quinto LV isolado, você perde a pontuação da fundamentação, que geralmente é 0,10, 0,20. Então é para colocar o quinto LV e o outro artigo, tá? Às vezes eles aceitam só o quinto LV. Pessoal, boa noite, obrigada, viu? Boa noite.